Oi, gente, boa noite. Aqui é a Clarissa. Para quem ainda não sabe, né, sou monitora de histologia de vocês esse período. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre tecido ósseo. Vamos lá. Então, inicialmente aqui eu coloquei essa imagem só para relembrar vocês, né, como que é a organização desses tecidos, né? Então, a gente, em um órgão, né, aqui no caso, em um osso, a gente não tem somente um tecido. Então, aqui vocês estão vendo escrito, né, que está falando aqui, camada fibrosa da cápsula, né? Então, aqui a gente vai ter tecido conjuntivo. Aqui está falando cartilagem, né, articular, então isso aqui é tecido cartilaginoso, né? Mas o que eu quis trazer para vocês aqui é mais relembrar os tipos de tecido ósseo, né? E como que eles estão no osso. Então, a gente tem dois tipos de tecido ósseo, o esponjoso e o compacto. Então, aqui, ó, essa parte aqui é o tecido ósseo. Ih, que é isso? É o tecido ósseo compacto, né? Essa parte aqui mais de fora. E essa coisinha marrom aqui, essa linha marrom, preta, sei lá, é o periósteo. Passou. É o periósteo. E aqui no meio é o tecido ósseo esponjoso. Eu já vou explicar cada um para vocês e como eles se organizam. Primeiramente, falando quais são as células do tecido ósseo. A gente tem três tipos de células, basicamente. A gente vai ter os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Então, aqui embaixo eu coloquei uma fotinha mostrando para vocês mais ou menos. Então, o osteoblasto é uma célula normal, ó, uma célula meio cubicazinha, com núcleo redondo, somente um núcleo, tá? Aqui a gente já vai ter o osteoclasto, que é uma célula multinucleada, tá? Então, a gente vai ter diversos núcleos, é uma célula bem grande, como vocês podem observar, ela é grande assim mesmo, igual tá aqui. E aí a gente tem os osteócitos. E esses osteócitos, vocês podem ver que eles têm... o citoplasma dele se prolonga, formando... se ligando um ao outro. Você vê aqui, ó. Vocês veem aqui, ó. Isso aqui é um osteócito, né? Que estou circundando aqui. Aí ele se liga a esse outro osteócito aqui, né? Você vê que ele se liga aqui. Então, o osteócito, ele possui esses prolongamentos que se ligam um ao outro. Tá? Isso é importante porque lá na frente, no osso compacto, vocês vão ver que isso faz sentido, tá? Então, só eu que fui pegar a borracha e botei de novo a caneta. Beleza? Então, show. E aí, agora falando um pouquinho sobre cada um, né? Os osteoblastos, eles estão dispostos em fileiras, tá? Envolvendo ali, né, circundando as trabéculas ósseas, tá? Os osteócitos, eles estão no interior dessas trabéculas, aprisionados, envolvidos pela matriz óssea, que compõe a trabécula. E o osteoclasto, ele já, como eu já falei, é uma célula multinucleada e ela é uma fusão de macrófagos. Vários macrófagos foram lá, se fusionaram, né, e formaram esse osteoclasto. Bom, agora falando de tipos de ossificação. No tecido ósseo, a gente tem dois tipos de ossificação. O que é uma ossificação? É a formação desse tecido, né? Como que vai ser formado esse tecido? Então, durante a formação do tecido ósseo esponjoso, você observa essa organização aqui de estruturas. Então, quando vocês verem essa organização, ou seja, que organização? Que possui trabéculas, né, que vocês conseguem ver essa medula aqui nesse formato, vocês têm uma ossificação intramembranosa, tá? Então, vocês também têm que observar as células do tecido ósseo nesse tecido. Eu falei para vocês que são três tipos, basicamente. Então, onde que estão essas células aqui? Bom, então aqui, falando primeiramente dos osteoblastos, é onde está a setinha em verde. Cada bolinha roxa dessa aqui, ó, cada bolinha é um osteoblasto, tá? Esse osteoblasto, ele fica circundando a trabécula óssea, que é tudo isso aqui, tá? Toda essa parte roxa é a trabécula óssea, que é composta por matriz óssea. Então, ele circunda perifericamente toda essa trabécula, formando o que a gente chama de endósteo, tá? Então, ele forma o endósteo. Beleza? Aí, a gente também vai ter os osteócitos, que são as células que eu falei que estão aprisionadas, né, nessa trabécula. Então, a gente vai ter aqui, ó, todos esses pontinhos roxos aqui são osteócitos, tá?
ele está aprisionado na trabécula. E a gente vai ter os osteoclastos, que nessa foto aqui está meio ruim de ver, mas tem um só também. Essa célula aqui, ela é um pouquinho maior, né? Mas aqui também nem dá pra ver muito bem. Mas tem uma fotinha mais pra frente que dá pra ver. E o número 4 aqui, ele já é a trabécula óssea no geral mesmo, né? Então o roxo aqui, a seta roxa, está representando a trabécula em si, tá? Clarissa, mas e o que é isso aqui branco aqui? Isso aqui, que eu estou marcando aqui de vermelho, todo esse espaço branco é medula óssea, tá? Então isso também entra no diagnóstico de vocês, tá? Então tudo isso que eu falei, vocês têm que colocar. Mas calma, que eu já vou mostrar mais ou menos como que é. Show? Então, aqui é uma outra imagem do mesmo osso, só para deixar mais claro algumas coisas. Então, aqui, por exemplo, né? Eu falei, né, que cada negocinho desse é uma célula. Então, isso aqui são os osteoblastos, que vão formar o endócio, que estão circundando. Vocês veem que fazem uma filinha mesmo aqui circundando essa trabécula, tá? Vai circundando ali. Aí no 2 são os osteócitos. Então a gente tem aqui, ó, o osteócito, que é isso aqui, dentro da lacuna, que é isso aqui, né? Que tá onde? Na matriz óssea, que é essa parte roxa, tá? Que forma a trabécula. Então, a matriz, ela tá aprisionada na trabécula óssea, que é toda essa parte aqui, né, roxinha que a gente tá vendo. Fiz uma bagunça, né, gente? Risquei tudo. Pera aí. Tá? Vou apagar aqui, tá muito sujo. Tá? Aí a gente vai ter, além disso, a trabécula óssea eu já falei o que é, né? E aqui eu coloquei para onde tá apontando essa seta. Também é uma trabécula, essa parte rosa aqui é uma trabécula, é igual isso aqui, só que aqui, tá? Isso aqui é uma trabécula contendo osteócitos, tá? E aí aqui vocês conseguem ver melhor essa fileira formada por osteoblastos que forma esse endócio, tá? Coloquei só para vocês conseguirem ver melhor, assim, que às vezes a gente fala, forma uma fileira, forma uma camada que envolve, às vezes vocês não conseguem enxergar direitinho, né? Então aqui, a fileirinha de célula circundando a trabécula, tá? Bom, e aqui eu coloquei mais outras imagens, então assim, eu gosto muito de desenho, então eu coloquei esse desenho aqui, né? Não sei o que é isso que fica aparecendo, gente. Depois eu vou ler. Coloquei esse desenho que eu acho que é muito didático, então a gente tem aqui, né, as mesmas estruturas, a trabécula, o osteócito, dentro da lacuna, né, que contém ele, os osteoblastos formando o endócio. Isso aqui é a medula, esse espaço aqui é a medula, tá? Contendo células e tal. Aqui o osteoclasto, vocês veem que aqui já dá pra ver que ela é multinucleada, então tem 1, 2, 3, 4, 5 núcleos, tá? Então é isso. E aí, então é isso que vocês vão observar na ossificação intramembranosa. Lembra que isso aqui é ossificação intramembranosa, então vocês têm que botar no diagnóstico a ossificação também, tá? Então aqui mais uma fotinho para demonstrar. Então, trabécula óssea, né? Isso aqui é um osteócito, a lacuna. Isso aqui é um osteoclasto. Aqui você já vê um osteoclasto bonitão. Então, vocês veem aqui vários núcleos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uns 7 núcleos eu consegui ver. Olha quanto núcleo em uma célula. Isso aqui branco, né, como eu falei, é isso aqui também. É a medula óssea, tá? E aqui, ó, mesmo que pouquinho, aqui tá menorzinho, né, tá pouquinho. Mas mesmo que pouquinho, tem também os osteoblastos, ó. Então aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o osteoblasto. Isso aqui, isso aqui, isso aqui que eu passei sem querer em cima, isso tudo é osteoblasto, tá? Que tá formando esse endócio ali, tá? Não sei porque quando eu clico ali embaixo pra botar borracha não vai. Tá? Então, formando o endócio. Então, prestem atenção nas estruturas. E aqui é a mesma coisa. Eu coloquei um osteócito maior para vocês verem. Então, aqui é a lacuna que contém o osteócito, que é o que está em roxo, tá? E essa parte rosa é a trabécula. Nada mais é do que essa imagem muito, muito, muito aumentada. E aqui a gente tem um osteoclasto também muito aumentado.
num zoom gigantão. Então vocês conseguem ver o núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Aqui eu acho que é núcleo também, ó. 6, 7, 8, 9, olha só, tá? Bom, então eu falei pra vocês que tem o osso esponjoso e o osso compacto. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o osso compacto, né? O osso compacto, ele vai ser composto pelo que a gente chama de sistema de Havers. O que são esses sistemas? São esses círculos aqui, ó. Tá vendo? Todas essas bolinhas aqui são os sistemas de Havers. Os sistemas de Havers, eles são compostos por estruturas específicas que formam esse sistema, né? Então, ó, acompanha a minha setinha. Isso aqui está ampliado aqui, nessa imagem aqui, esquerda, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, o canal de Havers. Então, essa bolinha é esse canal aqui, canal de Havers. As lamelas concêntricas, que são essa organização, né, do tecido em círculo que ele faz, sabe? Então, é chamado de lamelas concêntricas. A gente vai ter as lacunas, tá? Que é onde eu tô falando o tempo todo que fica esse osteócito. Então, isso aqui, ó, é a lacuna. Então, a gente vai ter essas lacunas e vai ter o que a gente chama de canalículos, que eu já vou explicar o que é, tá? Mas vai fazer sentido com o que eu falei lá no início da aula, tá bom? Então, beleza. Então, aqui na imagem, vocês têm isso tudo que eu falei, o sistema de Havers, com canal de Havers, lacuna, né? Lamelas concêntricas. Aí, aqui, em volta do osso compacto, vocês têm um periósteo, tá? Que é composto por tecido conjuntivo denso, que circunda esse osso compacto. Vocês vão ter diversos vasos sanguíneos, porque esse osso compacto, ele é muito mineralizado, então ele precisa de nutrição. Como que vai ser nutrido? Por vasos, né? Então, vocês vão ter esses vasinhos, por isso que aqui vocês veem um vaso. Isso aqui... Cara, o que é isso? Manter isso, na manifestação também. Aí aqui vocês veem um endócio, tá? Que é o que eu falei, que vai circundando, né? Formado por células, que vai circundando ali a estrutura. Então, aqui vocês têm um endócio, né? Mas, beleza. E aqui, nesse cantinho aqui, vocês vão ter os osteócitos, né? Que vão ter esses canalículos que eu já vou explicar melhor, tá? Então, aqui é só explicando o esqueminha mesmo. Bom, o que são esses canalículos? Lembra lá no início que eu falei pra vocês que os osteócitos possuem prolongamentos no citoplasma, nessa imagem que eu mostrei, né? Então, vocês veem que o citoplasma de um se liga a outro, e assim vai. Aqui, ó, se ligou aqui, e assim vai. Por quê? Porque esses prolongamentos formam canalículos. O que são canalículos? É um canal, entendeu? Tipo, é um canal de comunicação, e aí esses osteócitos eles vão fazer a comunicação de um com o outro, até ir transportando nutriente e oxigênio para o tecido, tá? Então, eles fazem essa nutrição, nutrem esse osso, tá? Porque, como eu falei, é um tecido ósseo compacto, então ele não consegue se nutrir sozinho por conta dessa quantidade de mineralização, tá? Então, aqui eu botei para vocês verem, porque muita gente não consegue enxergar esses canalículos na imagem, tá? Então, eu botei uma maquete aqui, e aí aqui são os osteócitozinhos, ó, e os canalículos, tá? Que vão se ligando até levar esses nutrientes, chegar no canal de Havers que está aqui no meio, né? Aí aqui uma eletromicografia mostrando também, ó, os osteócitos, tá? E os canalículos, né? E aqui uma imagem que é a que vocês costumam ver mesmo na histologia, só que aqui está muito aumentada. Então, vocês têm o canal de Havers, né, as lamelas concêntricas com as lacunas, e essas linhas pretinhas bem fininhas aqui são os canalículos, tá? Aí tá aqui, ó, locais por onde passam os prolongamentos dos osteócitos que se comunicam com os vasos sanguíneos para fazer a nutrição. Entenderam? Então, nesses canalículos vai passar o prolongamento dos osteócitos, que eu falei, que eu mostrei lá, do citoplasma, para poder fazer a nutrição, entendeu? Eles vão se comunicar com os vasos sanguíneos, que aqui no canal de Havers vocês têm vasos sanguíneos, e no outro canal que hoje eu vou falar,
vocês também têm vasos sanguíneos. Então, eles vão se encontrar com esses vasos sanguíneos para fazer a nutrição, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é uma foto que pode cair em prova. Então, quais são as estruturas que vocês têm que saber do tecido ósseo compacto, né? Vocês têm, como eu falei, vocês têm os sistemas de Havers, né? O sistema de Havers. Aí, o que vocês têm que colocar no diagnóstico? Falar as estruturas desse sistema. Então, vocês vão ter o sistema de Havers. O que compõe esse sistema de Havers? O canal de Haver, que é isso aqui do meio. Vocês vão ter as lamelas concêntricas, que é o que vai dar esse aspecto de círculo. Né? Vocês têm essas bolinhas pretas, que são as lacunas, tá? E vocês têm os canalículos, que é isso aqui que eu mostrei, tá? Que nem sempre vai dar para vocês verem maravilhosamente, dependendo da imagem, mas eles estão aí, vocês sabem que eles estão. Eu não falei para vocês que eles têm que estar para fazer nutrição? Então, vocês têm que botar. Além disso, olha aqui, ó, o periósteo, tá? Então, vocês vão ter um periósteo. Então, cuidado para não deixar passar. Às vezes elas colocam igual tá aqui, ó, só um pedacinho. Às vezes vocês acabam não percebendo, entendeu? E tem uma outra estrutura que é bem importante. Então, assim, como eu falei, cada círculo desse aqui é um sistema de Havers, né? Então, cada círculo é um sistema. Esses sistemas têm que se comunicar entre si também para trocar, né, para fazer a nutrição. E aí, como que vai ser feita essa nutrição? Por um canal, que esse canal já é chamado de canal de Volkmann. E aí é esse canal aqui, ó, que eu estou mostrando nessa fotinha pequena aqui. Isso aqui é um canal de Volkmann, comunica um tecido com outro tecido, tá? Então, se aparecer, vocês têm que botar, tá? Então, tem que botar que é canal de Volkmann, que tem canal de Volkmann, ok? Que vai fazer a comunicação de um sistema com outro sistema. Os canalículos fazem a comunicação dentro do próprio sistema de Havers, dentro desse mesmo sistema. Já o de Volkmann é de um com o outro, tá? Se atentem a isso. Tá aqui um outro exemplo, né? A gente vai ter aqui mais um sistema de Havers com um canal de Volkmann. Aqui já dá pra ver os canalículos, ó. Todas essas linhas fininhas aqui é tudo canalículo, né? Os osteócitos em lacunas, tá? E o canal de Volkmann, se aqui, nesse caso aqui não tá aparecendo, mas aí nessa fotinha aqui do lado direito, inferior, no canto inferior já tá aparecendo, ó. Então aqui um sistema de Havers, aqui é o outro, e aqui esse vaso comunicando um sistema com o outro. Tá vendo? Então se aparecer, vocês têm que colocar, tá? No diagnóstico de vocês. Bom, então já falei de tecido ósseo esponjoso, já falei de tecido ósseo compacto, já falei que no ósseo esponjoso vocês têm uma ossificação chamada de intramembranosa. Então agora eu vou falar sobre uma outra ossificação, que é a ossificação endocondral. A ossificação endocondral, ela é dividida em 5 zonas, tá? Então são 5 fases que ocorrem para poder ser formado um tipo de tecido ósseo, tá? Então vocês vão ter essas 5 zonas. O que acontece nessas 5 zonas, né? Então aqui na zona 1 tá escrito, na verdade, da zona 1 até a zona 4 tá escrito zona de cartilagem. Por quê? Porque é um tecido cartilaginoso, tá? Então vocês vão ter essa zona de cartilagem. O que está acontecendo nessas zonas, né? Na zona de cartilagem, essas células estão em repouso, tá? Ou seja, não está acontecendo nada. São condroblastos aqui parados, né? Não está acontecendo nada, tá? Quando chega na zona de cartilagem, em proliferação, essas células começam a se proliferar. Proliferar. E aí fica parecendo o que eu costumo chamar de pilha de moeda, tá vendo? Parecem várias moedinhas empilhadas. Então, quando vocês verem isso aqui, vocês sabem que é a zona de proliferação, tá? Aqui na zona 3, né, que não muda muito da zona 2, né, para 3, ela é uma zona onde essas células começam a crescer um pouco mais. Mas assim, então aqui assim, ó, na verdade eu diria que essa zona 3 é até um pouquinho mais abaixo aqui. Ai, por Jesus, pulei. Até um pouquinho mais abaixo aqui assim. Então essas células começam a aumentar um pouquinho de tamanho. Então aqui, ó, vocês veem que ela é bem fininha, né? Ela vai se mantendo fininha. E olha aqui, ó, ela já começou a crescer um pouco mais, ó, já tá maiorzinha, tá? Ou seja, hipertrofia é crescer, né? Então quem malha aí deve saber. Hipertrofia é crescer. Então, é uma zona onde as células começam a crescer. Então elas começaram a se multiplicar e agora elas estão começando a crescer. Já na zona de cartilagem em calcificação, é porque essas células começam a ser
se calcificar, isso, começam a se calcificar. Então, assim, o que é calcificar, gente? Muito cálcio, né? E aí esses condrócitos começam a morrer. E o que acontece? Com essa morte dessas células, o tecido ósseo, composto por osteócitos e tudo mais, começa a conseguir invadir esse tecido e ir se estabelecendo. Então, começa a fazer uma ossificação, entendeu? Que é a ossificação endocondral. Então, todo esse conjunto dessas 5 zonas compõe a ossificação endocondral. Por quê? Olá, Clarice, mas aí a ossificação não ia acontecer somente a partir do momento em que os osteócitos, né, invadem? Não, porque para acontecer tudo isso que eu falei, para esse tecido ósseo conseguir invadir, precisa acontecer tudo isso aqui que eu acabei de explicar. Né? Se não ocorresse essa calcificação, não teria como esse tecido ósseo invadir e tudo mais. Então, a ossificação ela se dá por conta de todas essas fases, né? Então, por conta de todas essas zonas. Então, quando perguntar, botar na prova essa imagem aqui, vocês têm que falar qual é a ossificação, falar o nome de todas as zonas, tá? E o diagnóstico ele é dado assim, tá bom? E aí aqui no finalzinho a gente vai ter então a zona de ossificação, que é quando começa a ocorrer a substituição então da cartilagem por esse tecido ósseo. Entendam, não é que o tecido cartilaginoso vira um tecido ósseo, isso não acontece. O tecido ósseo invade, né? Ele vai se colocando ali no lugar do tecido cartilaginoso. É diferente, por exemplo, sei lá, eu estou aqui num lugar muito cheio, muito lotado, né? E aí eu saio e alguém toma meu lugar, né? Então, eu fui substituída. A pessoa não virou. Aliás, eu não virei a outra pessoa. Vocês entenderam? Porque às vezes parece a mesma coisa, mas não é, tá? E essa imagem aqui é só para demonstrar, né? Que da onde vem isso aqui? É daqui, ó. Então, nessa região aqui que eu estou mostrando, ó, isso aqui é uma ossificação endocondral. Tá até falando aqui, né? Eu nem tinha visto. Ossificação endocondral. Nessa região aqui está ocorrendo essa ossificação endocondral. Porque às vezes a gente vê num zoom aumentado assim, não consegue imaginar onde que é, né? Que aquilo está acontecendo. Então, é numa ossificação endocondral. Tá? Então, é isso, gente. Eu vou agora corrigir o desafio com vocês. Rapidinho. Então, gente, vamos lá. Continuando aqui, agora eu vou corrigir o desafio com vocês. Então, ela pede aqui, né? Identifica as células apontadas pelas setas verdes e amarelas. Aí ela já diz na questão que é uma ossificação intramembranosa. Então, ela já disse, mas na prova eu duvido muito, tá? Vocês vão ter que colocar. Então, eu mesma coloquei no diagnóstico também já na resposta. Nem tinha visto que ela perguntava, já dizia ossificação. Então, aqui vocês estão vendo o quê? Ó, trabécula óssea, tá? Com osteócitos nas lacunas. Vocês têm o endósteo aqui. Aqui não dá para usar outra seta, né? Ah, não dá para usar a mãozinha. Vocês estão vendo aqui o endósteo, tá? Que é composto por osteoblastos. Isso aqui, né, branco, medula óssea. Então, vocês têm que botar tudo isso no diagnóstico. O diagnóstico não é difícil, tá? Então, primeiramente dizer qual o tecido. Então, aqui, tecido ósseo esponjoso, lembra? O compacto é composto por sistemas de Haber. Aí dizer qual a ossificação, né? E aí vão falar as estruturas. Então, quais são as estruturas? Trabéculas ósseas. Aí, no caso aqui, na seta amarela é osteócito, né? E na seta verde é osteoblasto, que vai formar o endósteo. Então, seta amarela, osteócito, célula verde, endósteo, que vai formar que é formada por osteoblastos. E a presença de medula óssea. Esse periósteo aqui eu botei errado, gente, foi sem querer, tá? Então, ignora a existência dele, tá? Mas presença de medula óssea tem. Então, aqui, ó, isso aqui tudo, medula óssea. Aí vocês colocam também, tá? Questão 2. Isso aqui, ó, é a ossificação endocondral, que tem 5 zonas. Ela ainda deu uma dica aqui, botou 1, 2, 3, 4, 5, já dava pra sacar. Então, a gente vai ter aqui zona de repouso, zona de proliferação, zona quando elas começam a ficar maiorzinhas aqui, então zona hipertrófica, aqui é a zona de aí aqui já é a zona de calcificação e aqui é a zona de ossificação. Então vocês têm que colocar tudo isso no diagnóstico. Então, tecido ósseo, aí vocês vão botar qual tipo de ossificação? Ossificação endocondral. Quais são as zonas? Zona de repouso, zona de proliferação, zona hipertrófica, zona de calcificação, zona de ossificação.
colocou todas as zonas, pronto, deu o diagnóstico, tá? Aqui, que tecido é esse aqui? Tecido ósseo compacto. Aí vocês já veem aqui, ó, como que vocês sabem? Porque não tem nada a ver com esse. Não tem trabécula, não tem endósteo, vocês não estão vendo nada disso. E a organização é diferente. Então, aqui vocês vão ter formatos, né, mais circulares, formando os sistemas de Havers. Então, aqui vocês têm canal de Havers, né, osteócito na lacuna, vocês vão ter osteócito na lacuna, vocês vão ter as lamelas concêntricas, tá? Nesse caso aqui não está aparecendo o canal de Volkmann, mas se aparecer tem que botar. Então, como que é o diagnóstico aqui? Tecido ósseo compacto. No caso aqui ela botou A e B, tá? Mas eu coloco o diagnóstico como se fosse na prova, que geralmente não vem setinha, não vem A e B, não vem nada, tá? Então, o tecido ósseo compacto, vocês têm que falar qual tecido, para demonstrar que vocês sabem identificar qual tipo de tecido. E o sistema de Havers. Presença de lamelas ósseas concêntricas, lacunas com osteócitos, eu esqueci de escrever osteócitos, então lembrem-se de colocar com osteócitos. Canal de Havers, que é essa bolinha aqui do meio, né, contendo vasos sanguíneos, lembra que vai nutrir? E canalículos, que aqui não tá dando para ver muito bem os canalículos, mas tem, lembra que eu falei que são os prolongamentos do citoplasma, os canalículos contêm os prolongamentos do citoplasma que vai levar oxigênio e nutrientes, né, para esse tecido, tá? Então, tem canalículo, tem que botar também, tá? E aí, é que eu acho que não tem mais nenhum para baixo. E aí, se tivesse canal de Volkmann, onde iria esse canal de Volkmann no diagnóstico? Vocês botariam um ponto final aqui, e aí começariam uma nova frase, escreveriam presença de canal de Volkmann. Por quê? Aqui vocês vejam que eu estou falando das estruturas do sistema de Havers, que é isso aqui que está circundado em amarelo. O canal de Volkmann não faz parte da estrutura do sistema de Havers, como eu já disse. Ele conecta um sistema a outro. Então, aqui, onde eu estou mostrando com a mãozinha, é outro sistema de Havers, né? Então, o canal de Volkmann, ele geralmente está assim, ó, né? Ligando esse com esse. Então, ele não faz parte do sistema de Havers. Então, por isso que eu estou falando, vocês têm que terminar a frase e escrever presença de canal de Volkmann. Porque aí já é outra frase, você não está querendo dizer que ele é do sistema de Havers, porque eu botei aqui 2 pontinhos, né? Então, eu estou falando das estruturas do sistema de Havers, tá? Então, até esse tipo de coisinha é importante no diagnóstico. Aí, aqui é mais para vocês dizerem quais são as células, né? Então, que célula é essa multinucleada? O osteoclasto, e é uma célula grande, né? Essa aqui, isso aqui é uma trabécula óssea muito aumentada. Então, isso aqui é o quê? Osteócito aprisionado em lacuna na matriz, né? Isso aqui, no meio, isso aqui é medula óssea, né? Ela nem pede para falar não, mas eu estou falando. E aqui, envolvendo, né, essa trabécula, a gente tem o que mesmo? Osteoblasto formando endósteo, tá? E aí aqui ela botou, né, essa lâmina aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu abri ela, ó, ela tá aqui. Aí, quando vocês abrem, vocês veem isso aqui, né? Isso aqui é um órgão, né? Então, em um órgão, a gente tem vários tecidos. Então, aqui a gente vai observar tecido muscular, que é isso aqui que está envolvendo, né? Aqui no meio a gente tem um outro tipo de tecido. E aqui a gente vai ter, nessa faixa vermelha, então, a gente tem o tecido ósseo. Tá? Então, o que ela queria? Que vocês explorassem a lâmina e descobrissem qual tipo de tecido ósseo e falassem, tá? Então, provavelmente vai demorar um pouquinho a carregar, que esse site é muito lento para carregar, tá? Talvez eu até dê uma pausa aqui para esperar ele carregar, que vai dar boa vontade dele, no tempo dele. Ó, aí tá, vocês já conseguem ver aqui que tá carregando um pouquinho, né? Vai tomando uma carinha, né? Conforme vocês vão aumentando, vocês vão conseguindo identificar melhor. Então, tem que aumentar. Na aula de histologia é assim mesmo. Vocês pegam uma lâmina que a imagem é desse tamaninho, tá? E aí vocês vão aumentando no microscópio. Vocês mesmos, alunos, né? A professora não. Aí vai aumentando, até vocês conseguirem ver a estrutura muito aumentada e identificar essa estrutura bonitinha. Então, aqui, ó, carregou. Que osso que é esse, será? Isso aqui é o osso compacto. Vocês conseguem observar os buraquinhos, ó, essas bolinhas, estão no sistema de Havers, ó. Aqui, por exemplo, tá uma... Olha lá.
Aqui, ó, o formato circular, os osteócitos nas lacunas, tá? O canal de Havers com o vaso sanguíneo, né? Então, isso aqui é um sistema de Havers. Então, que osso que é esse? Só pode ser osso compacto, tá? Então, como que é o diagnóstico de um osso compacto? Já falei, vocês têm que botar sistema de Havers, aí falar todas as estruturas do sistema de Havers, que eu acabei de falar, né? E aí, se tiverem vendo o canal de Volkmann, botar. Vamos ver se eu acho um canal de Volkmann aqui pra mostrar pra vocês. Ó, acho que isso aqui é um canal de Volkmann. Elas podem botar um campo que tenha canal de Volkmann. Então, aqui, ó, isso aqui é um canal de Volkmann, ó, peraí. Ah lá, ó. Isso aqui é um sistema, isso aqui é um sistema, e isso aqui é outro sistema, tá? Isso aqui é um canal que tá ligando um sistema com o outro, tá? Então, isso é um canal de Volkmann, beleza? Não faz parte do sistema, ele liga os sistemas. Deixa eu ver se eu acho outro. Talvez, não sei se tenha nesse campo. Acho que isso aqui é. Acho que isso aqui é. Espera dar uma carregada. Aliás, acho que isso é mancha, né? Tá assim mesmo. Não tá ruim a imagem, gente, pra ver. É da lâmina mesmo, não é que tá carregando ainda. Tá uma mancha ali. Isso acontece às vezes, né? Tipo artefato da lâmina. Vamos ver se isso aqui é o quê. É assim mesmo que os professores ficam na aula. Gente, aumenta, diminui e a gente não entende nada, né? A gente fica olhando e fica tipo, meu Deus, como é que ela acha as estruturas tão rápido, né? É engraçado. É bem assim. Bom, nesse campo aqui, nessa lâmina, né, só tem esse canal de Volkmann. Não tô achando o outro rápido, assim, olhando, não. Mas enfim, vocês sabem, né? Eu mostrei lá na aula o canal de Volkmann. Então, assim, se cair, vocês têm que colocar, tá? Então era isso que ela queria. Então, vou voltar lá pra vocês verem. Então eu botei aqui, ó, tecido ósseo compacto. Ignora isso aqui de parte orgânica, tá? Sistemas de Havers, presença de lamelas ósseas concêntricas, lacunas com osteócitos, que faltou aqui, canal de Havers e canalículos. Aqui eu repeti sem querer, canal de Havers e canal de Havers, tá? E canalículos, tá? Lembrar que aqui é lacunas com osteócitos. E é isso, tá? E aí, se acontecer canal de Volkmann aparecer, tem que botar. Então é isso, gente. Isso aqui é um formulário de tecido ósseo que é mais antigo, né? Era de outra turma, né? De um outro período. E aí tem, tipo, as mesmas coisas, né? Mais pra vocês verem, ó. Aqui, tá vendo? Osso esponjoso dentro, osso compacto, né? Na parte mais externa. Então, ó, demonstrando, né? Que o osso esponjoso é esse formato, tá vendo? E o osso compacto já é esse, que tem os sistemas de Havers, então é diferente, né? Então aqui vocês têm a trabécula óssea, né? Aqui que tá num aumento menor, então não dá pra ver, mas tem aqui o endócio formado por osteoblastos. Se for olhando, talvez isso aqui eu acho que é um osteoclasto, isso aqui é medula, tá? E assim vai. E aqui, sistema de Havers, contendo todas as estruturas que eu falei, ó, lamelas ósseas concêntricas, lacunas e canal de Havers, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Uma imagem bem boa, né, de sistema de Havers. Então, ó, canal de Havers, né? As lacuninhas, tá? Né? A gente vai ter os canalículos, que vão nutrir, né, esse sistema, né? E aqui não tá mostrando o canal de Volkmann, não, né? Não tem. Então é isso, tá? E as lamelas ósseas concêntricas, né? Que é esse formato circular da organização do tecido, tá? Uma coisa que é importante vocês saberem, o que acontece, né? O tecido ósseo compacto, né? Com relação à matriz óssea, a gente tem uma questão de vocês sabem que a matriz óssea ela é composta por uma parte orgânica e uma parte inorgânica, né? Então a parte orgânica, ela é a parte que vai ter lá as proteínas, né? E tudo mais. E a parte inorgânica é a parte que vai ter muito mais minério, né? Então,
você não consegue na histologia ver a parte inorgânica e a parte orgânica ao mesmo tempo, tá? No microscópio. Então, ou você vê a parte inorgânica, ou você vê a parte orgânica. E aí, para você ver a parte orgânica, você usa um tipo de técnica, e para você ver a parte inorgânica, você usa outro tipo de técnica. Então, o que, que acontece? Tá? Quando você tem esse tipo de técnica aqui, que vocês estão vendo nessa lâmina, que é uma técnica não descalcificada, ou seja, é uma técnica que é feita por desgaste, você vai desgastando o osso ali até ele ficar fininho e a luz do microscópio atravessar e você conseguir ver no microscópio, você não tem as células de fato, tá? Então, por exemplo, aqui onde está esse osteócito, onde teoricamente estaria o osteócito, na verdade você não tem osteócito, porque você não consegue ver, você só tem o espaço que esse osteócito está contido, ou seja, então você só tem as lacunas, tá? Então, eu me equivoquei mais ali para trás, né, que eu falei aqui, eu falei aqui que vocês deveriam colocar lacunas com osteócitos, e na verdade não. Vocês não têm que botar lacunas com osteócitos quando vocês veem esse tipo como é que fala? Esse tipo de técnica, né? Então aqui você já tem que colocar só a lacuna, beleza? Clarissa, mas como que eu vou saber que a parte qual é a parte orgânica e qual é a parte inorgânica se é o mesmo tipo de osso, né? Então a gente vai ver a mesma coisa. Aqui, por exemplo, ó, é orgânico, tá? Então aqui vocês já botariam que tem osteócito. E vocês conseguem ver, ó, quer ver? Vou dar um aumento gigante aqui. Já é a técnica que é por descalcificação. Então vocês conseguem observar a parte orgânica dessa matriz óssea, tá? Então aqui, ó, vocês conseguem ver a célula, vocês conseguem ver o osteócito, tá? Então aqui vocês veem que tem célula mesmo, ó. Tá vendo? Tem uma célula e a lacuna contendo essa célula, tá? Ó, a célula e a lacuna contendo essa célula. É o mesmo tecido, como eu falei, tecido ósseo compacto e tudo mais, só que aqui vocês estão vendo a parte orgânica, tá? Então, vocês na parte orgânica vocês conseguem observar células, na parte inorgânica não. Então, aqui você não tem, você só tem a lacuna pura, não dá pra ver o osteócito, tá? Então, deixa eu ver aqui. Ah, não, ali tá muito pequeno, não dá pra mostrar. Não tem mais foto. Deixa eu ir lá na aula. Então aqui, ó, é só pra deixar isso claro pra vocês não se confundirem, tá, gente? Ó. Aqui é uma boa imagem. Ó, então aqui, ó, vocês não veem célula, tá vendo? Vocês só veem um espaço preto. Entenderam? Isso aqui é um osso compacto também, lembra? Só que aqui vocês estão vendo a parte inorgânica, então não tem célula. Tá? Então, quando vocês forem darem um diagnóstico, vocês têm que se ater a isso, tá? Então, aqui vocês colocam só lacuna, entendeu? Presença de lacunas. Não vai botar lacuna com osteócito, tá? Porque não dá pra ver. Beleza? Só eu falando beleza, né? Que eu vou falando sozinha. Então é isso, gente. Tava só fazendo uma revisãozinha mesmo, mostrando mais coisas, tá? Um pouquinho mais de coisas, mas é isso. Aqui, ó, tá vendo? É uma outra imagem, também com aquelas 5 zonas. Aqui, ó, é um tecido ósseo esponjoso também, tá vendo? E pedindo as estruturas, ó, medula, endócio, tá? Aqui os osteócitos, número 2. Então, é basicamente isso, tecido ósseo, tá? Aqui, ó, você já vem o osteoclasto no 1, a célula multinucleada. Tá? Tô só mostrando outras imagens mesmo. É um outro desafio de um período passado. Tem foto igual, mas tem foto diferente também. Entendeu? Aqui, ó. Isso aqui em cima, por exemplo, é periósteo. Tá? Isso é periósteo. Tá? Então, aqui, por exemplo, no meu diagnóstico, eu coloquei, ó, medula óssea e periósteo no diagnóstico. Tá? No 5, né? Ela pede 5, medula óssea. E coloquei periósteo aqui. Tá? Então é isso, gente. Lembrar quais são os tipos de osso, ossificação,
saber diferenciar, né, os dois. E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar. Boa prova, né? A prova de vocês chegando. E é isso, beijinhos.